Bom, vamos resolver mais um problema então envolvendo convecção. Agora a gente tem um condutor elétrico circular de seção transversal de 10 mm², que deve ser isolado usando um verniz cuja condutividade térmica é de 0,12 Wm/Kelvin e espessura de 0,8 mm. Determine a transferência de calor por metro se a temperatura do ar é 25 graus Celsius, se a velocidade do vento é 2,5 metros por segundo e a temperatura da interface entre o condutor e o verniz é 70 graus Celsius. Bom, nós vamos ter então dois círculos, né, concêntricos. Vamos aqui então. Nosso condutor. Eu vou ter aqui uma camada de verniz então. Eu posso então calcular o diâmetro aí do nosso condutor. Eu vou chamar aqui de diâmetro C. Nós sabemos que a área de um círculo é πd2/4, né? Então o diâmetro vai ser 4 vezes a área dividido por π, né? Com 4 vezes 10 milímetros quadrados dividido por π nos dará aí um diâmetro de 1/² de 4 vezes 10 dividido por π, 3,57 milímetros. 3,57 milímetros, ok? Bom, o meu diâmetro externo, né, vai ser o diâmetro do condutor, ou diâmetro interno, mais 2 vezes a espessura aí, de isolante, correto? Que vai ser então 3,57 mais 2 vezes 0,8. O diâmetro externo então é 2 vezes 0,8, 5,17. É o nosso diâmetro externo. É este aqui então que nos importa aí do ponto de vista de convecção, ok? Para a gente encontrar ali uma correlação correta, né, nós vamos utilizar então o número de Reynolds. O número de Reynolds nós temos aí para um cilindro, né, o Reynolds será VD sobre o Ni, ok? Ni é a viscosidade cinemática. Bom, estas propriedades, né, são obtidas na temperatura média, né, que é 25 mais 70. Nossa temperatura média é a temperatura da superfície mais a temperatura do infinito por 2, ok? Neste problema, eu não tenho a temperatura da superfície. Eu tenho a temperatura aqui deste círculo marrom, do lado de dentro, né? Eu precisaria da temperatura da superfície do lado externo. Então nós vamos aproximar pela temperatura então do infinito, né? Então vai ser aproximadamente temperatura infinita. Depois que eu encontrar o fluxo de calor, eu posso até calcular a temperatura da superfície e corrigir aí as nossas propriedades. Então a nossa tabela é a 15, né, para o ar, com temperatura de 25 graus Celsius. Eu tenho então que o Ni vale. Aqui a gente tem então 25 graus Celsius. Eu vou ter então viscosidade cinemática 1,562 vezes 10 a menos 5. 1,562 menos 5 metros quadrados por segundo. Ok? Bom, podemos então calcular o número de Reynolds. O número de Reynolds será então velocidade 2,5 vezes o diâmetro. O diâmetro é 5,17 vezes 10 a menos 3 metros, dividido por 1,562 vezes 10 a menos 5. Isso vai dar então 5,17 expoente menos 3 por 1,2 expoente menos 5. Dá 827
827/5 é o nosso número de Reynolds. Bom, nós podemos então agora escolher uma correlação apropriada para a gente calcular o H. Bom, nós temos aqui as correlações aqui para os cilindros, né? Que é o item 2.2 aqui do nosso formulário. Nós podemos então utilizar as correlações simplificadas da ASHO, uma vez que eu tenho aqui para o ar, nossa temperatura ali do ar, temperatura média, certamente vai ficar entre 0 e 200, uma vez que a temperatura máxima que o ar pode assumir aí é 70 graus. Né? Imagina que a gente tem um coeficiente convectivo infinito aí, vamos ter algo próximo de 70 graus. Tem um número de Reynolds aqui para esta primeira equação, está dentro da faixa, né? O Reynolds aqui é 827, então eu posso usar esta equação aqui. Nós temos então que o meu H será então 2,755, velocidade elevada a 0,471, dividido pelo diâmetro elevado a 0,529. Ok? Bom, esse H então 2,755 vezes 2,5 elevado a 0,471, dividido então por 5,17 vezes 10 a menos 3 elevado a 0,529. Nós temos aí 755 vezes 2,5 elevado a 0,471 dividido por 5,17 elevado a 0,529. 68,72 watt metro quadrado Kelvin. Nessas equações aqui, né? Nós devemos entrar aí com as unidades do sistema internacional, exceto a temperatura, que está em Celsius. Oficialmente no sistema internacional a temperatura tem que ser em Kelvin. E vamos obter o H em watt metro quadrado Kelvin. Bom, encontrei o nosso H. Bom, eu posso agora calcular. Nós vamos ter aqui duas resistências envolvidas, né? Eu tenho aqui a temperatura de 70 graus. Eu vou ter uma resistência de condução na espessura de verniz. Depois eu vou ter aqui uma resistência por convecção. Essa resistência por convecção é 1 sobre o HA. A área, né, desse cilindro vai ser então π dl, ok? Nós vamos usar um metro, né? Ele não deu comprimento, vamos fazer por metro do condutor, né? Por metro. A minha resistência por condução, essa aqui é a resistência por convecção. Como é um cilindro, né? Vai ser o Ln, então, do diâmetro externo dividido por diâmetro interno, dividido por 2π kl, né? O problema não nos deu o comprimento, vamos fazer então por unidade de metro. Ok? É por metro, ele pede para fazer por metro. Então a nossa resistência de convecção será 1 sobre 68,72 vezes π vezes 5,17 vezes 10 a menos 3 vezes 1, né? Então vamos pegar aí π vezes 5,17 expoente menos 3. Fecha. Então achei aqui 0,895 Kelvin por watt. Minha resistência por condução é igual então a Ln de 5,17 por 3,57 dividido por 2 vezes π. O K do verniz é 0,12 vezes 1 metro de comprimento, né? Ficamos com uma Ln de
5,17, 3,57, tudo por 2 vezes π vezes 0,12, dá então 0,49 Kelvin por watt. Então minha resistência total vai ser igual a 1,386 Kelvin por watt. Meu fluxo de calor então é o ΔT sobre o R, que vai ser 70 menos 25 dividido por 1,386, né? Meu fluxo de calor, acho que vai caber aqui no finalzinho da folha, 70 menos 25 dividido por 1,386, então 32,47 watts por metro. Essa aí é a taxa de transferência de calor no condutor, ok? Evidentemente, posso agora calcular a temperatura da superfície, né? Se eu pegar então esse fluxo de calor e multiplicar por essa resistência de condução, né, de convecção, eu acho então a diferença de temperatura na convecção. Se eu multiplicar pela de condução, eu acho a diferença de temperatura entre os dois pontos, né? Então, vezes 0,491, eu tenho 15 graus aqui entre esses dois pontos, né? 70 menos isso, a minha temperatura da superfície aqui vai ser 54 graus. Eu posso então calcular uma nova temperatura aqui de filme e atualizar as propriedades, né? Porém, normalmente esse processo aqui não afeta muito o nosso resultado, não. Nós vamos manter aqui essa solução então com essa aproximação aqui das propriedades obtidas na temperatura do infinito, ok? Principalmente porque neste problema, né, veja bem, nós vamos atualizar as propriedades, nós vamos obter um novo número de Reynolds, né? Esse número de Reynolds ele não vai aumentar significativamente para a gente sair aqui. Nós teríamos que chegar a 5.000 para a gente sair dessa equação, né? Essa equação ela não é função das propriedades, então o resultado aqui vai mexer só no número de Reynolds. Então nós vamos ter aí valores significativos, mudanças significativas no nosso Q. Ok? Bom, até o nosso próximo vídeo.